Eu quero iniciar o culto desta noite, meus irmãos, lendo um texto sagrado que encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 35. A palavra do Senhor nos diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, e a excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então os coxos saltarão como cervo e a língua dos mudos cantará. Águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que viviam os chacais, crescerá erva com canas e juncos. Ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela. Será para aqueles que andam pelo caminho. Os loucos ímpios não passarão por ela. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ela, nem se achará nela, mas somente os remidos andarão por ela. E os remidos do Senhor voltarão, e encontrarão em Sião com júbilo. Alegria eterna coroará as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, deles fugirá a tristeza e o gemido. Que o nosso Deus coloque, meus irmãos, esta porção de sua palavra em nossos corações. Queremos dizer, meus irmãos, da alegria que temos por podermos chegar até aos irmãos através desta programação. Em meio aos limites que nos são impostos pelo isolamento social, nós temos esse acesso através desse canal. E louvamos a Deus porque Ele nos possibilitou isto. Quero dizer aos irmãos da nossa necessidade de orar pela vida das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão se tratando do Covid-19, mas também de outros problemas de saúde também, das pessoas enlutadas, que perderam seus entes queridos, para que Deus conforte a todos. Precisamos orar pela vida do pastor Gênesis, ele necessita muito de nossas orações nesse momento, irmãos. Não esqueça de orar pelo pastor Gênesis. Também a esposa do pastor Samuel Rodrigues, nossa irmã Ivone, para que Deus também lhe abençoe, lhe ajude. Ela já está há alguns dias hospitalizada e se tratando, e na UTI, e precisa muito das nossas orações, queridos. Nós queremos lembrar os irmãos que ainda recebemos assim alguns questionamentos. Recebemos então a procura dos irmãos através de telefonemas de como contribuir, como entregar o dízimo, a oferta que o irmão tem para entregar na casa do Senhor. Os irmãos poderão fazer isto através de uma conta que nós disponibilizamos, e os irmãos poderão até tê-la após o culto. Essa conta, então, o irmão fará seu depósito ou transferência, e qualquer dúvida quanto ao depósito poderá entrar em contato com a irmã Marilene Barbosa,
a irmã Lena Faustino, como é mais conhecida. Os irmãos poderão também entrar em contato com o irmão Joel Francisco. Ele, se for necessário, passa na casa dos irmãos, como tem feito, e assim ele vai levar a sua oferta, o dízimo que o irmão tem para entregar na casa do Senhor ao lugar exato. Então, assim, dia a dia os irmãos poderão fazer isto e louvamos a Deus porque em meio a tudo que tem acontecido, os irmãos têm se colocado nas mãos do Senhor e fielmente têm feito isso, têm entregue os dízimos, as ofertas, e assim a igreja continua realizando e cumprindo com todos os seus compromissos. Quero neste momento, meu irmão, minha irmã, lhe convidar para que oremos ao nosso Deus. Se possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos buscar ao nosso Deus através de uma oração. Oremos assim. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tens nos dispensado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado pela oportunidade de chegar até os nossos irmãos e os nossos ouvintes através desta programação. Que todos sejam agraciados por Ti, que todos sejam iluminados pelo Espírito Santo e entendam a Tua palavra, se deleitem, se confortem espiritualmente, Senhor. Eu te rogo isto, te peço pelas pessoas enfermas, te coloco em Tuas mãos a vida do pastor Gênesis, também a vida da irmã Ivone. Te rogo pelas pessoas enlutadas que têm sofrido dia a dia por causa das perdas dos entes queridos que partiram para a eternidade, muitas dessas pessoas vítimas do Covid-19, mas também de outras doenças, de outras enfermidades. Conforta, Senhor, todos os enlutados. Eu quero te rogar, ó Deus bendito, pelas pessoas que estão necessariamente saindo dos seus lares para trabalhar. Toma essas pessoas em tuas mãos, cuida delas e dá a elas o livramento, a proteção que elas precisam. Especialmente, Senhor, as pessoas que trabalham na área de saúde. Cuida de todas, porque elas são muito importantes, muito valorosas nesse momento e têm, assim, se colocado para servir, para trabalhar, para cuidar de pessoas, mas de uma certa maneira se expõem mais, Senhor. Protege-as grandemente, é isso que eu te peço e agora te rogo, ó Deus, continua nos abençoando, abençoa essa programação agora, abençoa os irmãos que estarão louvando ao Senhor, a mensagem que iremos transmitir, que tudo, ó Deus, seja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo e que ao ser apresentado, transmitido aos irmãos, que seja algo que receba de Ti a unção e assim alcance todas as pessoas com poder transformador, com poder abençoador, Senhor. Eu te oro assim, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Vamos adorar o Senhor, dizer que Ele é o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Louvar ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real.
sua casa. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória ao Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, nós Te coroamos, Senhor, pois nós dignos de receber todo louvor e toda adoração. Adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, nós consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Vou louvar o Senhor com o hino 487, que tem por título Precioso é Jesus para mim. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, porque sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Afável a porta do meu coração, humilde e muito manso aguardou minha admissão. Do triste pecado otorgou-me o perdão. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna, sem uma desdita nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar, e mais com o amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim.
Bem, meu irmão, meu amigo, quero neste momento compartilhar com você da mensagem do Evangelho. Quero inicialmente ler o texto em Lucas, no capítulo 24, e lerei nesse momento apenas os versículos 13 a 15. Na sequência, nós chegaremos mais adiante na continuação deste capítulo 24, e eu quero então que você continue com o texto aberto até o versículo 35, onde nós estaremos fazendo menção ao longo de nossa mensagem de outras partes desse texto. Mas agora leiamos até o versículo, nos versículos 13 até o versículo 15, que nos diz assim: Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que Deus coloque a porção de sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Grande Deus, que a tua palavra penetre os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, alcance todas as pessoas e assim sejam abençoadas por ela. Entendendo-a, busque ao Senhor, se encontrem com o Senhor e vivam agora aquilo que tu queres que elas vivam, Senhor. Abençoa a todos grandemente. Eu te oro assim e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. A caminhada com Jesus, ela acontece de várias maneiras. Digo caminhada no sentido de conhecermos a Jesus e o seguir. E então, agora nós encontramos no relato bíblico que fala do momento onde dois homens, na verdade dois discípulos de Jesus Cristo, caminham de volta para Jerusalém, a uma aldeia chamada Emaús. O contexto é justamente aquele após a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus tinha sido morto, crucificado na sexta-feira, sepultado na sexta-feira mesmo, e no domingo ele ressuscita. Esses homens então eles vão caminhando, voltando de Jerusalém, depois que tudo isso tem acontecido, e ainda eles não se davam conta com convicção sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E então Jesus Cristo vai se apresentar a eles nessa caminhada. O texto bíblico diz que eles iam de Jerusalém para Emaús. Era uma distância aproximadamente de 11 quilômetros, um pouco mais de 11 quilômetros. O texto bíblico fala em 60 estádios. Então, 60 estádios equivaleria a um pouco mais de 11 quilômetros. E eles vão caminhando até que Jesus se apresenta para eles diante da conversa que eles vão travando. Era uma conversa um tanto fervorosa, era uma conversa onde um fazia pergunta ao outro, querendo com certeza encontrar explicação, resposta para o que havia acontecido com Jesus Cristo, também para brutalidade das pessoas, a ignorância das pessoas, a violência imposta a Jesus Cristo durante todo aquele trajeto, chegando até a cruz. Eles também, com certeza, estavam falando ainda sobre as notícias de alguns, ou a informação de alguns dos discípulos sobre a possível ressurreição de Jesus, que eles ainda não estavam certos e nem criam nisso. É nesse contexto, quando eles vão nessa conversa, que Jesus se aproxima deles. Mas, meus irmãos, olhando de um modo geral, como dizíamos no início da nossa mensagem, na nossa fala, cada um tem a sua experiência com Jesus, como encontra-se com Jesus,
como se dá então a sua caminhada com Jesus Cristo. E agora nesse texto nós vamos perceber o momento quando Jesus se aproxima daqueles discípulos. E eu quero chamar a atenção justamente para esse tema, quando Jesus se aproxima. Quando Jesus se aproxima do ser humano. Conforme observamos no texto, no relato de Lucas, sobre esses dois discípulos que nós não sabemos exatamente quem eram, a Bíblia, o Lucas, o autor do texto, nos fornece o nome de um que se chama Cleopas e o outro nós não sabemos quem era. Contanto que eles eram discípulos de Jesus Cristo, estavam voltando para a aldeia de Emaús e assim Jesus se aproxima, encontra-os. E o que eu chamo a atenção neste momento é o que o texto bíblico diz, é que eles, no versículo 16, pareciam estar com os olhos fechados. O versículo 16 diz, mas os olhos deles estavam como que fechados. Eles não estavam fisicamente, literalmente, com os olhos fechados, mas era como se eles estivessem com os olhos fechados, de tal maneira que o mestre, que eles conheciam naquele momento, se aproxima deles e eles não percebem isto. É como se os seus olhos estivessem fechados. Oh, quantas vezes o ser humano recebe a visita de Jesus. Jesus se aproxima do ser humano, mas ele como que como se estivesse com os seus olhos fechados, não percebe. Os olhos fechados impede que as pessoas conheçam, reconheçam a Jesus. O texto bíblico diz isto, de sorte que não o conheceram ou não reconheceram. Eles não perceberam que aquele homem que se aproximava deles era o mestre. Eles estavam com os olhos fechados e eles não conseguiam entender. Os olhos parecem estar fechados, tomados pela tristeza, pela frustração. No versículo 17, o escritor sagrado então diz assim: então Jesus perguntou, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Eles estavam tomados pela tristeza. A tristeza era tão grande pela partida, pela execução de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nem sequer percebem que era Jesus. Mas no versículo 21, Lucas diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Lucas narra as palavras dos dois discípulos que estão frustrados. Eles pensavam uma coisa e agora eles, não lembrando do que Jesus Cristo havia falado anteriormente enquanto esteve com eles pensaram que tudo estava acabado, tudo tinha terminado, acabou-se a esperança, Jesus Cristo morreu, foi sepultado e eles ainda não entendiam, não criam na ressurreição, ou não acreditavam na ressurreição. Então eles estavam entristecidos e frustrados. Quantas vezes, queridos, nos encontramos nessas condições, entristecidos, frustrados com as coisas da vida, muitas vezes com os problemas que nos atingem e nos afligem, nós somos tomados pela tristeza e muitas vezes essa tristeza tende a se agravar, a tomar mais conta da nossa vida e muitas pessoas estão assim tão entristecidas. Outras também, em alguns momentos, frustradas, decepcionadas com as coisas da vida, com as coisas que lhes têm acontecido, às vezes com as próprias pessoas, e aí elas também se encontram frustradas. É dessas condições, muitas vezes, que Jesus encontra muitas pessoas.
Mas às vezes a tristeza, a frustração é tão grande e a pessoa está tão tomada por ela que não percebe a presença de Jesus Cristo. Daquele que pode ajudar, daquele que pode solucionar o problema, daquele que proporciona o sentimento de alegria, daquele que tira-nos as frustrações e enche-nos então agora de satisfação, de prazer, de motivação. Eles não perceberam porque os seus olhos estavam como que fechados por causa da tristeza e da frustração. Os olhos estavam fechados talvez por causa da incredulidade. Nos versículos 24 a 25, eles vão falar sobre essas dúvidas e Lucas narra assim o texto. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas eles não viram. Então Jesus lhe disse, honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Eles não acreditavam nas palavras das mulheres, dos discípulos que foram ao sepulcro e não encontraram mais o corpo de Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus os censura porque eles não acreditavam, não criam também nas Escrituras, ou estavam como que esquecidos das Escrituras Sagradas, de tudo que a Bíblia falava no Antigo Testamento acerca de Jesus, de como tudo acontecia. E Jesus também lhes falara sobre o que aconteceria com ele, com o seu próprio corpo. Mas eles, no momento, tomados por tudo que apresentamos, inclusive a incredulidade, eles não percebem que Jesus está ali, eles não percebem, não creem na ressurreição. Por tudo isso, eles não percebem, os seus olhos estão como que fechados. Muitas vezes, precisamos abrir os nossos olhos e perceber que Deus está perto de nós, que Jesus Cristo está se aproximando de nós e Ele quer nos ajudar, Ele quer conversar conosco, Ele quer que nós percebamos a sua presença e Ele quer agir em nosso benefício. Muitas vezes precisamos abrir os nossos olhos. Mas quando Jesus se aproxima do ser humano, nos deixa de olhos abertos. Na continuação, no versículo 31, o texto bíblico diz assim, abriram-se-lhe então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Agora os olhos se abrem. Um pouquinho antes, no contexto aqui, eles vão caminhando. O texto bíblico diz que eles vão caminhando e vão conversando, não apenas agora os dois, mas o próprio Jesus vai participar da conversa, vai falar sobre as Escrituras, sobre o que aconteceria com Cristo, e agora chega próximo da aldeia deles e Jesus, diz o texto bíblico, faz um gesto de quem vai continuar caminhando e não vai ficar ali naquela vila. Mas eles convidam Jesus para entrar. Eles mostram a Jesus que o dia já está terminando, já está escurecendo. E eles insistem com Jesus e vão até constrangê-lo, diz o texto bíblico, para que Jesus entre com eles. E eles entram. Lá, entrando, vão comer. Jesus pega o pão, vai partir, vai orar. E com certeza naquele gesto que era peculiar, que eles já tinham visto em outros momentos, enquanto Jesus estava com eles, eles agora abrem os olhos. Os olhos são desvendados e eles percebem o que até então eles não percebiam. É maravilhoso quando Jesus se aproxima da nossa vida. Nos encontra cegos, na verdade. Cegos pela nossa tristeza, pela nossa frustração, cegos pelas nossas preocupações, e assim não conhecemos ao Senhor, cegos por causa da nossa ignorância em relação às coisas relacionadas a Deus, em relação às Escrituras Sagradas. Então o Senhor nos encontra assim nessa ignorância, nesse estado de ignorância que nos leva ao pecado contra o Senhor. Mas Ele nos deixa agora de olhos abertos. É isso que o texto bíblico diz,
que quando aqueles homens convidam Jesus Cristo para entrar, Jesus entra, vai para uma refeição com eles, naquele momento agora os olhos se abrem. Jesus permite que os seus olhos sejam abertos e eles agora vão ver, vão enxergar, vão perceber que eles estão diante de Jesus. Jesus, ele deixa os olhos dos homens abertos. Ele abre os olhos de qualquer pessoa que não conseguia antes enxergá-lo, e nem enxergar a verdade, nem enxergar o caminho da eternidade, nem enxergar os perigos dessa vida. Jesus abre-nos os olhos de tal maneira que agora diz ele, aquele que crê em mim não andará mais em trevas, porque terá a luz da vida. A luz da vida é Jesus Cristo. Ele é a luz da vida, ele é a luz do mundo. Agora, os seus olhos são abertos e logo reconhecem, abriram-se-lhe os olhos e conheceram, ou reconheceram que estavam diante de Jesus. É maravilhoso quando isso acontece. Quando os olhos se abrem, percebemos as maravilhas do Senhor. Percebemos a presença de Jesus Cristo em nossa vida. Percebemos o que Jesus fez e faz por nossas vidas. Quão maravilhoso é. Mas Jesus deixa os olhos abertos ao ponto de não mais terem a necessidade de uma representação física ou material de Jesus. O texto bíblico diz no versículo 31, mas ele desapareceu de diante deles. À medida agora que seus olhos se abrem, que eles percebem que estão diante de Jesus, Jesus vai desaparecer diante deles. Você só precisa de uma imagem de Jesus, de algo que você possa olhar e dizer, isso aqui é Jesus Cristo, é o meu Deus, enquanto você não crê em Jesus como seu Salvador. Enquanto você não crê que Jesus está vivo, que ele foi sepultado numa cruz, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando você tiver a convicção da ressurreição de Jesus, quando você crê de fato em Jesus Cristo, no Jesus Cristo vivo, você não precisa mais de uma imagem, você não precisa mais de nada que represente a presença de Jesus fisicamente, materialmente, porque Jesus estará dentro da sua vida. Jesus está no seu coração, Jesus estará presente na sua vida. A grande lição aí, teologicamente falando, é esta, que a partir do momento que o homem percebe que Jesus está vivo e que Jesus está em sua vida e que ele crê em Jesus, ele não precisa mais de nenhuma imagem, de nada que represente Jesus, porque de fato Jesus, o seu Deus, está presente em sua vida e ele crê que ele existe e que ele é Espírito e que não dá para limitar esse Deus infinito por uma imagem, por um objeto, porque ele é totalmente infinito. É isso que acontece ali. É isso que significa quando Jesus desaparece da presença dos discípulos. Eles não mais precisam de um Jesus ali presente no corpo físico, porque eles têm agora a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou. Isso vai acontecer com outros discípulos. A Bíblia diz que Jesus, depois da ressurreição, ainda passou em torno de uns 40 dias se apresentando aos discípulos, justamente para que eles crescem. E ele se apresentava no corpo semelhante àquele que estava ali presente entre aqueles dois discípulos. Um corpo glorificado. Claro, não era exatamente o mesmo corpo, mas era um corpo aparentemente físico. Não era o mesmo que ele esteve antes. Por isso que eu creio que eles não entendiam. Mas, meus irmãos, a partir do momento que Jesus deixa os olhos abertos, o homem agora está pronto para retomar a sua caminhada de vida. Aqueles entristecidos, aqueles frustrados, aqueles que estavam de volta para a sua aldeia, para a sua casa, possivelmente para a sua vida cotidiana que viviam antes de se encontrarem com Jesus, eles agora encontram uma força para retomar a caminhada. O versículo 33 nos diz exatamente assim: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 12 e os que estavam com eles. Eram mais de 11 quilômetros, ou pelo menos 11 quilômetros, a distância de Jerusalém até Emaús.
Eles agora vão fazer esse caminho, depois de chegarem cansados, possivelmente exaustos, tomados pela tristeza e frustrações, que força eles não tinham mais para nada, possivelmente, mas depois que eles creem em Jesus Cristo, depois que eles, após a experiência de os olhos se abrirem, eles agora encontram uma força interior muito grande. Eles são motivados a tomar o caminho de volta. Eles vão percorrer novamente aqueles 60 estádios, aqueles 11 quilômetros de volta a Jerusalém para falar daquilo que eles presenciaram, daquilo que eles testemunharam, da experiência que eles tiveram agora com Jesus Cristo ressurreto. Eles vão dizer para os seus companheiros, também discípulos de Jesus Cristo, ele voltou. E ali eles vão se encontrar, porque os demais estavam, ou outros estavam em Jerusalém reunidos. E que eu quero chamar a atenção, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, aqui a partir do momento que você se encontra com Jesus Cristo, a tristeza vai embora, a frustração vai embora, você vai ter a alegria no seu coração, você vai conhecer a verdadeira felicidade, o desânimo, ele vai desaparecer, porque agora a presença de Jesus vai lhe proporcionar a alegria transformadora. E aqueles homens agora eles se revigoram de tal maneira que eles, na mesma hora, no mesmo momento, eles tomam o caminho de volta a Jerusalém. É maravilhoso, é muito maravilhoso o encontro com Jesus. É muito maravilhoso quando os olhos do ser humano se abrem e eles percebem o agir de Jesus Cristo em sua vida. E eles são transformados, moldados por Jesus Cristo. Eles encontram força, eles encontram ânimo, eles encontram alegria para caminhar, para continuar a caminhada, que antes já não tinha mais força ou vigor. As suas forças são renovadas, como diz o profeta Isaías. Meu querido irmão, meu querido amigo, abre os seus olhos, perceba Jesus Cristo ao seu lado, deixe ele abrir os seus olhos, que você vai sentir a verdadeira alegria de retomar a sua caminhada de vida. Você vai entender que não está tudo perdido, porque Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude a ter essa alegria do encontro com Jesus Cristo. Eu quero dizer a você que ainda não teve o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Abra os seus olhos, ou permita que Jesus abra os seus olhos. Ele está perto de você. Ele quer abrir os seus olhos. Encontre-se com Jesus, ou deixe Jesus lhe alcançar e lhe dar essa alegria maravilhosa. Alegria da salvação, alegria dos céus, alegria da vida eterna. Abra o seu coração para Jesus, procure Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesse sentido. Eu quero dizer a você que se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, se você está aí, talvez, com a sua família que é crente, diga isso para o seu parente crente. Confesse a ele, diga a ele que você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Ele vai lhe orientar, ele vai lhe ajudar, ele vai orar por sua vida, ele vai lhe conduzir melhor. Quando passar todo esse momento, mesmo que você não esteja agora perto de alguém crente, mas se você esteja só, mesmo que esteja só, depois faça a sua oração ao Senhor também. O Senhor está em todos os lugares, independentemente de estar no templo ou não. O Senhor está presente em todos os lugares. Ele vai ouvir a sua oração. Faça a sua oração, confessando os seus pecados, dizendo que quer caminhar com Jesus, quer que Jesus tire a venda de seus olhos e lhe ajude nessa nova caminhada. E depois que passar toda essa tempestade de coronavírus, de Covid-19, você procura uma igreja e entregue-se ao Senhor, confesse, se declare como um crente em Cristo Jesus e seja conduzido por essa igreja nos caminhos do Senhor. Essa igreja vai lhe orientar como se conduzir nos caminhos do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por tua mensagem, muito obrigado, ó Deus bendito, pelo que Jesus Cristo faz na vida do ser humano. Muito obrigado porque Jesus Cristo, mesmo encontrando pessoas como que cegas espiritualmente, ele as liberta e as proporciona
o privilégio de poder enxergar as coisas que antes não eram percebidas. E agora caminhar com alegria na vida, caminhar para te louvar, caminhar para celebrar o teu nome, caminhar para testemunhar de ti, dizendo a outras pessoas que de fato o Senhor Jesus Cristo vive, o Senhor Jesus Cristo está presente, e assim levar pessoas a também glorificarem ao Senhor. Ajuda-nos em tudo, abençoa a todos grandemente e os conduz em teus caminhos santos, Senhor. Eu te oro assim, eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém.